chamaremos a professora doutora Irene Patrícia Nohara, livre docente, doutora e mestre em Direito do Estado pela USP, professora pesquisadora do Programa de Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada, autora de obras jurídicas, pesquisadora de gestão pública, gestora dos sites direitoadm.com.br e nohara.com.br. Por favor, uma salva de palmas. Agradecemos antecipadamente sua presença, professora. Com a palavra, a doutora Cristiana Stroppa, para darmos início ao nosso painel. Bom dia a todos. Vamos retomar aqui o trabalho com a generosa presença da minha caríssima amiga Irene Nohara, e avisando que ela gentilmente cedeu algumas obras dela que estão ali à disposição dos participantes desse evento. Sem mais delongas, vou passar a palavra, tendo em vista até o tempo exíguo que nós temos. Por favor, professora. Bom dia a todos. Gostaria de externar a enorme honra de estar presente nesse evento relevante que compõe uma série de eventos do Jubileu do Tribunal de Contas Municipal de São Paulo. Externar a satisfação com a oportunidade de debate de um tema que me é caro e é caro a todos os administrativistas. Agradecer ao presidente, o João Antônio, agradecer também ao Silvio Gabriel Serrano Nunes, e que eles vêm de uma toada muito importante em relação ao debate dos temas públicos no geral. Eu tenho aqui que confessar que eu sou uma pessoa que assiste muito à programação do Tribunal de Contas e da Escola de Contas Municipal de São Paulo. Eu assisto mais o Tribunal de Contas Municipal de São Paulo e a Escola de Contas do que televisão. Televisão eu quase não assisto, né? A gente que tem carreira acadêmica, tem uma série de orientações e leituras para fazer, uma série de demandas da CAPES, mas eu não resisto toda vez que passa na minha timeline do Facebook um desses temas que são dos mais relevantes, né? Que vão desde a questão de temas relacionados com a Constituição, vamos ter no dia 15 Constituição Econômica, temos esse da Lei de Introdução às Normas, né? Ontem o que eu pude assistir, que passou na minha timeline, eu assisti imediatamente, e essa sistemática também da Escola de Contas, no sentido de disponibilizar na página do Face, das pessoas poderem compartilhar tudo aquilo que está sendo produzido. Eu diria que aqui a gente tem talvez um dos maiores núcleos de reflexão de todas as novidades que surgem na área, né? E o Silvio Gabriel é muito protagonista em relação a essa temática, a esse conjunto de atividades que o Tribunal de Contas e a Escola de Contas vem proporcionando para todos nós, num momento muito emblemático, num momento muito difícil para nós da área do direito administrativo. A gente está praticamente em crise, né? No sentido de necessidade de reflexão juntos, reflexão conjunta, de uma série de um conjunto de temas que são da ordem do dia, né? Então, o direito administrativo está sofrendo muitas alterações, né? Algumas muito boas, outras nem tanto, mas é necessário, é urgente a reflexão dessas novas temáticas, né? A gente já vem desde uma toada de lei de acesso à informação, de lei anticorrupção, que trouxe uma mudança intensiva no relacionamento da administração e no comportamento das empresas em relação à questão da corrupção. Tivemos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é essa temática, mas aí na pauta do dia também, no Congresso Nacional, inúmeros projetos em trâmite, que são projetos que afetarão a nossa área intensivamente. Então, um projeto de lei que vem alterar a Lei Geral de Licitações e Contratos, só isso, né? E também um projeto que discute a questão das agências reguladoras, da análise de impacto regulatório. Então, esse é um momento mesmo de reflexão, de debate, é um momento em que é importante congregar inúmeros administrativistas e publicistas para esse debate. Mas a Escola de Contas não faz só isso, tá? Eu vi até uma que eu gostei muito, que foi cultural, né? E a cultura tem interesse coletivo, que falava ali do Zé Ramalho, né? Achei muito interessante, também assisti essa, tá? Estou viciada na programação da Escola de Contas. Não ligo a televisão, mas no Face, quando eu passo, eu falo, não quero nem olhar, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Só que o tema está muito interessante, né? Então, vem a questão das tecnologias
tecnologias disruptivas, e é bom que fica online, pode ser assistido ao vivo, pode ser compartilhado e pode ser assistido, inclusive, posteriormente, né? Então, a gente já vê passar, já marca ali na agenda, no fim de semana a gente assiste a programação. Então, olha, vocês estão de parabéns, isso é imprescindível, é necessário esse debate não está acontecendo da forma como deveria, e esse tema de hoje aqui, da Lei de Introdução às Normas, é um desses que despertou muita polêmica, né, sobretudo nos órgãos de controle, né, que é onde a gente está, né? Então, a Lei de Introdução às Normas adveio de um projeto de lei que foi de iniciativa do senador Anastasia e estimulado por 2 professores da área do direito administrativo, né, o Carlos Ari Sanfeld e o Floriano Marques. Então, eles que elaboraram esse projeto, e o projeto tramitou, e apesar daqueles que elaboraram o texto normativo ter falado que houve um grande debate, nesse ponto eu sou muito crítica. Eu acredito que não houve um grande debate em relação a essa temática. Houve debates restritos àqueles que concordavam com o projeto de lei, tanto que no momento em que ele foi aprovado, as pessoas foram pegas de surpresa. Imediatamente houve uma resistência de distintas associações, vários órgãos se reuniram e isso resultou na sanção, ao menos, dos pontos mais polêmicos do projeto, né? Então, o projeto ele contempla aspectos que são positivos e alguns aspectos que são questionáveis e problemáticos. E eu diria que essa sanção foi uma sanção que acabou não promovendo a criação de mecanismos que seriam efetivamente muito problemáticos, né? Como a declaração de validade de contrato administrativo. Eu tenho que fazer aqui uma observação que tramitavam 2 projetos para refletir essas problemáticas todas de ativismo, de judicialização, de sobreposição de controles, de ausência de segurança jurídica, né? Um desses projetos foi o projeto que foi elaborado pelo grupo de pesquisa da professora, infelizmente já falecida, a professora Ada Pellegrini, em que ela encaminhou um projeto justamente para discutir a questão do excesso do ativismo, da judicialização e seus impactos na política pública. E o projeto da professora Ada sofreu inúmeras críticas da comunidade acadêmica, no sentido de que isso poderia gerar maior judicialização, que as faculdades de direito não poderiam se transformar em meras faculdades de gestão, e todas essas críticas, de certa forma, geraram um engavetamento, a ausência de trâmite maior. Mas se esse projeto que foi aprovado também tivesse uma ação declaratória de validade de contrato, isso ia gerar um ativismo muito grande, né? De modo que eu entendo que esse veto foi relevante, seria um impacto até talvez de suspensão de contratos administrativos. Aí sim o judiciário iria ter que se voltar a estudar a fundo gestão. O que eu não acho que seja de todo negativo. Inclusive, ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui na escola e lançar um livro de gestão pública. O direito administrativo ele está se transformando, né? Quando a gente analisa que a licitação ela visa promover o desenvolvimento nacional sustentável, significa que o objetivo dela não é só uma contratação mais vantajosa ou assegurar a isonomia, mas também a licitação é uma política pública que se volta à promoção de pleno emprego, né, pelo incentivo às microempresas e empresas de pequeno porte, de compras verdes, à medida em que se fala de sustentabilidade. Então, isso torna a aplicação jurídica muito mais complexa, muito mais difícil até. Então, essa alteração da Lei de Introdução às Normas foi uma alteração que vai provocar, ao menos, uma reflexão do ponto de vista da hermenêutica constitucional em relação a sua eficácia. E aí que vem a crítica de alguns dispositivos em particular, né? Inclusive, a minha fala aqui, que me foi atribuído, né, o meu tema, ele é bastante genérico, mas é importante, tá? Que seria a questão dos valores jurídicos abstratos, o interesse público e o interesse geral, tendo em vista a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. Então, essa Lei de Introdução às Normas, essa terminologia, Lei de Introdução às Normas, veio em 2010 com a alteração do decreto-lei
que era aquele que era estudado na LIC, né, Lei de Introdução ao Código Civil, né, na minha época de graduação, e da maioria que está aqui, né, vou fingir que eu não sou tão, não me formei há tanto tempo, né, mas na verdade eu me formei, sim, em 99, né, mas a gente estudava direito civil durante praticamente todos os anos da graduação, e geralmente, tendo em vista o fato de que a Lei de Introdução ao Código Civil trazia regras de hermenêutica, geralmente o direito civil se apoderava de um debate muito relevante, que depois foi um debate deslocado até para o direito constitucional. A hermenêutica jurídica era estudada nos primeiros anos, tendo em vista essa divisão que havia, e o fato de que a lei de introdução às normas era, de certa forma, capturada no âmbito do direito privado. Mas isso é muito justificável, não digo que justificável, que seria correto, mas existe uma explicação para isso, né? Na década de 40 e 42, que foi o decreto, lei, né, que regulamentou a lei de introdução às normas, que seria, na época, a lei de introdução ao Código Civil, havia uma visão positivista, que era muito prevalente do ordenamento jurídico. E isso está presente no artigo 4º da lei de introdução às normas, que, por incrível que pareça, houve uma alteração da terminologia da lei, mas não se alterou esse substrato anterior que poderia ter passado por uma nova visão, uma visão pós-positivista, uma visão que traz a dimensão normativa dos princípios, né? Então, na época, na década de 40, havia essa visão, uma visão no sentido da suficiência do ordenamento jurídico a trazer regras precisas e queriam contemplar todas as respostas e serem aplicadas dentro de uma operação de subsunção. Na atualidade, a gente sabe que, a partir do momento em que houve uma mudança na visão e no estudo do direito, enquanto uma ciência social aplicada, se percebe que as normas, os textos normativos, na verdade, não têm uma função meramente designativa da realidade, e a aplicação não é feita por uma mera operação lógica, mas existe uma dimensão pragmática da aplicação jurídica, tendo em vista os efeitos que o ordenamento jurídico se propõe a produzir. Então, a hermenêutica atual, ela é muito mais flutuante, né? Até o Paulo Bonavides fala isso, né, na obra dele, Direito Constitucional, e as obras em que ele reflete essa questão da hermenêutica, e que a espinha dorsal do pós-positivismo é muito mais flutuante do que uma perspectiva de suficiência das regras presentes. Mas na lei de introdução às normas tem lá no artigo 4º que, diante da lacuna das regras, aí o intérprete, no caso o juiz, vai se amparar na analogia, nos costumes, nos princípios gerais do direito, como se os princípios fossem meros expedientes a preencher lacunas da ausência de previsão normativa, né? Então, isso, de certa forma, foi ultrapassado à medida em que, na atualidade, a gente percebe que o texto normativo que contempla uma linguagem, essa linguagem tem textura aberta, existem inúmeros conceitos jurídicos indeterminados presentes na lei, e é impossível você fechar, logicamente, diante da textura aberta da linguagem, todas as soluções possíveis do ordenamento jurídico. Então, vai ter um momento necessário de decisão dos órgãos de controle, decisão principalmente do gestor público, que produz a norma individual. Se a gente pegar, não é só o judiciário que produz a norma individual, que seria a sentença, mas também o administrador, ele produz a norma individual quando ele determina uma aplicação de um ato administrativo e aplica o ordenamento jurídico para resolver o caso concreto e buscar a consecução desse tema aqui que a gente está refletindo, que seria o tema do interesse público. Então, essa mudança na terminologia foi insuficiente. Seria necessário rever, efetivamente, esses dispositivos iniciais para readequar diante da força normativa dos princípios. Mas essa força normativa dos princípios não é uma força também designativa da validade, mas você vai ter um juízo de
ponderação quando houver distintos princípios de conteúdo conflitante numa situação multicultural, numa situação plural, que é a situação da hermenêutica da Constituição de 88. Então, a hermenêutica, atualmente, ela é muito mais complexa, ela demanda muito mais uma reflexão sobre parâmetros de decidibilidade que já existiam. Apesar do positivismo ignorar, aquilo já existia enquanto um fenômeno na aplicação do direito. O pós-positivismo só trouxe, com essa dimensão pragmática, uma reflexão mais profunda em relação ao que seria o decidir, né, quando se efetivamente pondera os princípios, os valores, as regras, com os seus conceitos jurídicos indeterminados, para a produção da norma individual. E aí surge essa indagação central em relação ao diagnóstico, que foi o diagnóstico apresentado pelos autores do projeto. Então, eu, particularmente, concordo muito com o diagnóstico que eles trouxeram. Talvez o medicamento, né, a solução apresentada não seja suficiente para resolver essa questão da decidibilidade, que diz respeito à razão prática, à decidibilidade. Isso você não altera o texto normativo e resolve. Mas, de qualquer forma, o diagnóstico tem que ser refletido. Qual que é o diagnóstico? Ora, em primeiro lugar, a ausência de consequencialismo em relação a algumas decisões judiciais. Então, o projeto, e agora a Lei de Introdução às Normas, já contempla artigos que estimulam o intérprete autorizado, aí no caso seja o órgão de controle, seja o judiciário, seja a administração pública, a ter uma decisão com maior consequencialidade em relação aos efeitos. Depois, a necessidade de alguma previsibilidade diante do cenário variável. Aqui já é mais complexo, né? Eu entendo que vários mecanismos, na realidade, não resolvem essa questão de ausência de previsibilidade quanto à alteração singela do texto normativo, se vai ocorrer na decisão uma ponderação. Então, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas, que me coube aqui, no fundo, refletir, né, quando a gente fala de valores e de interesse geral e interesse público, evidentemente que aqui a gente tem um recorte no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas, que diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem medir as consequências práticas da decisão. Ora, logo de imediato, esse dispositivo já contempla duas possíveis reações, né, dentre várias outras. A primeira possível reação, mas é óbvio, né? É óbvio que na decisão e na aplicação de valores jurídicos abstratos, as pessoas e qualquer julgador deve medir as consequências práticas dessa decisão, né? Até porque o valor, né, e aí até eu dou algumas obras minhas aqui que foram objeto do meu doutorado em 2006, né, faz um tempinho também, uns 12 anos aí do doutorado, mas eu tive a oportunidade de estudar razoabilidade, né, e na época nós tínhamos bastante tempo para ler, né, nós éramos obrigados a ler também, nós gostávamos também, mas talvez seja algo que não esteja acontecendo com tanta frequência nessa geração atual, até por uma série de demandas, né, existentes nas redes sociais, nos aplicativos, em tudo aquilo que chama a pessoa para, de certa forma, sair daquele estudo. Mas eu tive a oportunidade de cursar pelo menos duas disciplinas bastante fortes de hermenêutica, né, tanto do professor Alaor Café, como do José Reinaldo Lima Lopes, né, na oportunidade, até meus colegas de pós, que a gente sofreu bastante nessas duas disciplinas, mas a gente carregou certos aprendizados que depois a gente vai ver o quanto foram importantes. Então, o professor Alaor, no livro de Lógica, ele falava bastante dessa questão, analisando a semiótica, que o valor em si, na verdade, é algo questionável, que o valor, ele sempre tem um referente na realidade, né? Então, você fala, o que é algum valor em si, e no caso, por exemplo, do meu estudo, foi a razoabilidade, né, a razoabilidade da decisão. Então, eu falava assim, o que é o razoável em si?
estrutura oca de sentido. Razoável é um meio, é razoável em relação a uma finalidade. Mas você tem que inserir aquilo num contexto para verificar se esse referente é razoável ou não é razoável. Então você precisa do contexto para decidir. Você não tem uma aplicação de valor jurídico abstrato sem essa aplicação prática. Então chega a ser óbvio que na aplicação será decidido com base em jurídico, em valores jurídicos, mas com a sua concretude, né? Então, por exemplo, o que é razoável? Em si, não. Por quê? Razoável é um meio em relação a um fim que não pode ser nem excessivo e nem redundar numa falta. Então, seria algo, mais ou menos, que se volta à questão do equilíbrio. É razoável exigir, num concurso para juiz federal, conhecimento de direito constitucional? Sim. É razoável exigir, tendo em vista a finalidade que vai ser observada. É razoável exigir, num concurso público para juiz federal, altura mínima para ser juiz? Não. Não é razoável. Por quê? Porque nada tem a ver, não tem adequação esse critério de altura em relação às atribuições do juiz. E no caso dos Dragões da Independência, que são a guarda de gala dos prédios oficiais do Brasil. No caso do Dragões da Independência, até tem uma obra, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, uma obra muito pequena, mas que é maravilhosa, é uma leitura que a gente nunca mais esquece depois que a gente faz. Então, ele traz essa questão dos descrimes e da pertinência dos descrimes em relação à finalidade que se quer alcançar. Então, no caso dos Dragões da Independência, como é uma guarda de gala que tem também funções estéticas e simbólicas da nação, talvez exigir um parâmetro de altura não seja tão irrazoável quanto no caso do concurso para juiz, que não tem razoabilidade nenhuma em exigir tal parâmetro. Mas a gente só vai averiguar a razoabilidade ou não em função da sua aplicação com referente na vida, de um caso concreto, e não de forma genérica, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui que causa uma estranheza em relação a essa questão de falar que ninguém vai decidir com base em valores jurídicos abstratos, porque geralmente o valor jurídico mais genérico é aplicado na sua concretude. E aí vem a segunda questão, sem medir as consequências práticas da decisão. Aqui é interessante porque, do ponto de vista da hermenêutica, houve uma contenda muito conhecida para aqueles que, como eu, acompanham as discussões no Facebook. Eu ainda faço isso, gente, eu sei que faz mal hoje em dia, né? As pessoas estão muito fascistas, muito... cada coisa que a gente vê, que a gente começa a ter descrença em relação à humanidade. Mas é que eu não resisto, porque acontece muita coisa boa, dentre elas a programação da Escola de Contas. Então, teve uma que eu acompanhava também há muito tempo, que foi aquela briga do Marmenstein com Lênio Streck, né, da questão da cachanga real. Não sei se vocês que estudam hermenêutica acompanharam, mas não vou entrar no mérito da discussão em si, né, porque às vezes é meio deprimente ver discussão acadêmica, assim que um começa a agredir o outro, tal. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? O Marmenstein escreveu um texto em que ele falava sobre a cachanga real, ele fazia uma brincadeira em relação à proporcionalidade, porque as pessoas têm um certo fetiche em relação ao princípio da proporcionalidade, que para mim não é nem princípio, mas de qualquer forma, a proporcionalidade desperta um fetiche nas pessoas, né? Principalmente aqueles que estudaram na Alemanha já falam em alemão, Geeignetheit, né? Aí já como Notwendigkeit. E aí, bastava isso, trazer esse desdobramento de adequação, necessidade de proporcionalidade em sentido estrito, ou mais ou menos um super trunfo no momento da argumentação, sem apresentar efetivamente aquilo que está sendo colocado, né? A situação da vida que está em jogo quando da ponderação e da decisão, né? Qual que é, por que houve aquela decisão, né? O que foi desnecessário, o que foi desproporcional, o que está em jogo, né? Não basta falar só proporcionalidade e desdobrar os subitens no alemão, que aí a decisão já é razoável, é proporcional. Haveria necessidade de trazer efetivamente o que está em jogo, né? Quais são efetivamente os critérios que foram utilizados para essa ponderação, para perceber se o intérprete, ele efetivamente concorda em relação ao peso dado. Mas só que isso vai desvelar uma decisão que foi feita e vai gerar maior controle. Não tenham dúvida disso. Toda vez que houver a ponderação e efetivamente o intérprete que tem a autoridade para decidir trouxer as consequências práticas, os meios, as possibilidades alternativas, como deseja a lei de introdução às normas, isso vai gerar maior possibilidade de controle, o que não é ruim em alguns casos. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso efetivamente vai acontecer.
Até vi pesquisa empírica de como os juízes decidem, às vezes até desembargadores, por questões subjetivas ali, porque na outra vez o relator não acompanhou tudo, e não vem trazer às claras esses critérios que são de ordem mais subjetiva no momento da decisão. Então, é interessante que haja efetivamente quais foram os parâmetros e critérios utilizados, e aí não vou entrar nessa contenda, porque a contenda, na verdade, começou porque o Lênio falou que havia uma interpretação equivocada da cachanga, que seria esse super trunfo, porque ele e o Vará que estabeleceram que era um escravo de Jó, que jogava cachangá, e assim foi, né? Essas coisas acadêmicas que acontecem. Mas, de qualquer forma, gente, qual que é o problema aqui que a gente identifica em relação a uma interpretação desequilibrada em relação a esse dispositivo? Então, o dispositivo em si, ele pode provocar, primeiro, uma reação dizendo que é óbvio, né? Nas esferas controladoras, não se decidirá, ou o administrativo e judicial, com base em valores jurídicos abstratos, sem medir as consequências práticas da decisão. Aí que vem o perigo, né? Porque a gente tem que interpretar esse dispositivo com bom senso. Porque o perigo maior em relação a essa questão de valores jurídicos abstratos é, efetivamente, a pessoa ter uma tendência a optar por aspectos consequencialistas utilitários, econômicos, em detrimento da aplicação concreta de valores que limitam a atuação econômica, né, limites jurídicos a aspectos econômicos, né? Então, esse já é uma visão um pouco mais crítica em relação a algumas possibilidades perigosas, interpretativas desse dispositivo, no sentido de desprezar a força de aplicação do argumento valorativo ou os freios éticos e simplesmente alavancar parâmetros econômicos utilitários em detrimento desses freios que são propositais em relação a uma interpretação equilibrada. E daí eu me amparo até numa aula, que é uma aula muito conhecida, do Michael Sandel, que tem até no portal do Verduca. Vocês veem que eu sou viciada em ficar assistindo essas coisas que aparece que hoje em dia são muito boas. Internet não é ruim, gente. Internet você tem que saber fazer a escolha adequada em relação à sua programação. Ela pode ser um instrumento muito bom. Claro que às vezes você não pode ficar viciado naquilo, porque às vezes aparecem as coisas ruins também. Mas se você fizer uma boa escolha, isso pode colaborar com o teu aprofundamento de informações, pode te aproximar em relação a debates que são muito ricos. Então, Michael Sandel, da Harvard, numa dessas aulas, que são as aulas magistrais, em que ele chama os alunos para debater uma série de questões, inclusive parâmetros de justiça, como decidir de forma correta, que é isso que está em jogo quando se fala da hermenêutica, da aplicação de valores abstratos e da consequência, ele traz uma provocação, né? E é muito interessante, porque eu que às vezes leciono nos primeiros anos da graduação, agora tive uma experiência muito boa, que os alunos eles estão com vontade de aprender, eles estão mais puros em relação às indagações. Depois eles vão pegando uma casca difícil de romper, parece que eles vão ficando mais dogmáticos com o tempo, né? Então, a gente que tem, às vezes, a oportunidade de lecionar um pouco uma disciplina, que é uma disciplina mais etética ou mais aberta, a gente sente essa diferença. E na aula do Michael Sandel, ele começa a se indagar uma série de questões, e que ele quer efetivamente mostrar o quanto as pessoas têm que ter bom senso em separar o contexto no momento de decidir. Então, ele fala assim, ora, tinha um trem desgovernado. E aí a questão é como decidir de forma correta, porque o ser humano, às vezes, ele tem que fazer decisões mesmo, até em contextos de pressão, os órgãos de controle também, né? E o trem está desgovernado, e não tem como parar o trem. Só que o maquinista, ele pode puxar uma alavanca. Se ele não puxar essa alavanca, certamente o trem vai fulminar 5 trabalhadores que estão ali, que serão atingidos pelo trem desgovernado. Se ele puxar a alavanca, tem só um trabalhador que provavelmente será atingido. Será que ele deve puxar a alavanca diante da situação? Uma situação de pressão, né? Que às vezes os gestores, eles enfrentam essa situação de pressão. O gestor público, às vezes a gente fala, não, no Brasil não tem eutanásia. Mas não tem em tese, né? Porque às vezes, num local, num posto de saúde, você tem que ver, numa cirurgia, você tem que ver quem vai e quem não vai.
né? Então, infelizmente, a decisão ela existe, ainda que a gente não traga as claras que ela não exige, tudo fica lindo do ponto de vista abstrato, mas o ser humano tem que fazer decisões, são decisões em momento de pressão, decisões dramáticas. Então, os alunos, eles falam, não, melhor puxar a alavanca. Então, vamos estabelecer um critério a partir dessa interpretação? Qual que é o critério? O critério, a gente não sabe quem vai morrer, quem não vai morrer, mas certamente pessoas vão morrer. Então, é melhor matar uma pessoa do que deixar morrer 5 pessoas, até por um critério utilitário quantitativo em relação àquela escolha. Não estou falando qualitativo, porque no Brasil também a possibilidade de variações interpretativas, né, nas brechas são problemáticas. Mas aí ele faz essa pergunta, porque ele está analisando Kant, ele está analisando o limite ético e a diferença em relação ao limite utilitário, em relação às decisões. Ele fala, então vamos fazer o seguinte, a gente já fixou esse critério, né? Esse critério, é melhor matar um do que deixar morrer ou matar 5. Né? Então, se for para fazer um estrago, melhor puxar a alavanca e fazer um estrago menor em relação a mais sofrimento que a gente vai causar na sociedade. Então, vamos supor o seguinte, que chega num hospital precisando de uma cirurgia, um monte de pessoas, 5 pessoas estão precisando de doação de órgãos. E, de repente, chega uma pessoa com algum problema de saúde. Será que é melhor matar um? Em vez de deixar morrer 5, e aí sempre tem aquele aluninho nazista, né? Uns 3 pelo menos, eu acho muito bom, né? Dá até medo você estar sentado do lado daquela pessoa, né? Infelizmente tem um monte de gente assim na sociedade, né? Mais do que a gente gostaria, né? A Hannah Arendt que fala bem disso, né? Da banalidade do mal, e pessoas que sem dó nem piedade não conseguem trazer para o bom senso, não tiveram valores de direitos humanos básicos dentro do coraçãozinho, né? Não sei por que ainda esse fenômeno acontece, mas de qualquer forma, o que ele quis dizer? Não, nesse caso não, né? Mas sempre tem gente que diz que sim. Esse que é o problema, às vezes, da gente substituir ser humano por robô. Porque quando a gente coloca software, robô para decidir, estabelece critérios lindos, e aí já começa a substituir as pessoas, o software não vai ter esse bom senso. Geralmente você vai programar, ele vai decidir dessa forma. E daqui a pouco a gente está numa situação mais ou menos Black Mirror, né? De uma situação de vida muito problemática. Porque o ser humano é capaz de problematizar e trazer uma série de questões a juízo, a ponderação, para dizer, não, nesse contexto não. Nesse contexto ele vai matar uma pessoa. A gente não pode matar uma pessoa, a dignidade humana, para salvar outras 5 pessoas. Então, essa é a questão dos freios éticos. Então, o que é o perigo de uma interpretação desequilibrada? Não vou falar que a culpa é do dispositivo legal, mas o perigo de dizer aqui que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem medir as consequências práticas, é o tipo de ponderação que você vai fazer. Se você vai utilizar só a questão de efeitos, sendo que o ordenamento jurídico, ele trabalha também com limites éticos em relação a atividades. Então, falar assim, não, então vamos parar esse combate ao trabalho escravo, viola a dignidade, mas e as inúmeras atividades econômicas que sofrem uma série de prejuízos aí, vamos calcular esse prejuízo. Não, deixa rolar o trabalho escravo aqui, mas dignidade é muito genérico, isso é muito abstrato. Não, a dignidade sempre é concreta, em função da sua aplicação prática, mas ela é um freio em relação a uma série de atividades, não só do Estado, mas também dos particulares. Até se percebeu, quando se construiu o Estado Social de Direito, que não é só o Estado que é capaz de oprimir o ser humano. O Bonavides falava isso, o Estado foi visto como um fantasma que atemorizou o indivíduo no Estado liberal, porque todo mundo achou que só o Estado pode oprimir o ser humano. Não, se o Estado sai de cena, não regula, não estabelece limites, parâmetros éticos de dignidade nas condutas particulares, é muito provável que o ser humano se oprima entre si. Daí que se discute a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, os valores e sua aplicação concreta são muito importantes, sim. A gente não pode colocar como algo que tem que ser deixado de lado em detrimento das consequências do ponto de vista utilitário. Também são importantes as consequências do ponto de vista utilitário, mas isso vai variar em função de cada caso concreto, em função de cada contexto, para analisar quais serão os impactos e quais serão os limites éticos, os limites em função da dignidade humana, em função de distintos valores que são relevantes, sim. O ordenamento jurídico estabelece limites e parâmetros. A gente teve essa experiência
da humanidade em relação ao Holocausto, para verificar que a dignidade humana ela tem que ser, sim, o limite e a permanente tarefa do Estado. Ou seja, o Estado não pode construir campos de concentração, de extermínio humano, ou regular tanto a vida humana a ponto da humanidade servir ao Estado e não o contrário, né? O Estado serve à humanidade e o direito ele vem para estabelecer parâmetros de aplicação em relação a essa consequencialidade, tendo em vista uma finalidade de tutela, de proteção do ser humano, da dignidade humana. Então, esses valores concretos, eles são, sim, relevantes em distintos contextos. Em outros, são menos. Mas quem que vai ter que fazer esse juízo? O intérprete, o ser humano. Até o Vico falava isso, porque Jean-Baptiste Vico, havia um desprestígio em relação as ciências sociais, né, ciências, no nosso caso, direito, ciências sociais aplicadas, em relação às ciências lógicas. Mas o ordenamento jurídico, ele não se presta a aplicações dedutivistas, meramente lógicas. Há momentos, sim, claro, aposentadoria compulsória agora aos 75 anos de idade, não tem. Até se falar em clares, interpretácio. Ou seja, aí seria realmente uma atividade dedutiva, ela existe. Mas o que traz o hard case, que é muito comum na área jurídica e que demanda argumentação, não é essa situação. É a situação em que vai haver uma decisão. E a situação em que há uma decisão, existe uma escolha. E quando há uma escolha, existe uma ponderação. E quando há uma ponderação, existe o quê? A interpretação não apenas do texto normativo, mas dos fatos. Essa que é a problemática. Por isso que a gente não pode reduzir a atividade de interpretação jurídica à subsunção. Porque a gente também interpreta os fatos. Daí porque quando se fala, a gente vai falar das consequências dessa interpretação, ela também, essa visão consequencialista, não deixa de ser especulativa. Ela não resolve essa questão dos problemas que ela tenta equacionar, que são importantes de serem discutidos. Então, se fala aqui, veja só, artigo 21, a decisão que a administrativa controladora judicial decretar a invalidação de ato contrato deverá indicar o modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. E aí, tem que estabelecer condições para regularização de modo proporcional e equânime, sem prejuízo dos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas em função das particularidades do caso concreto, que sejam anormais ou excessivos, né? Então, a ideia de se trazer as possíveis alternativas, as consequências práticas, ela também não é simplesmente dedutivista em relação à realidade, porque a depender de como você avalia consequências práticas, traz uma ou outra visão, você tem uma possibilidade de incentivar uma ou outra interpretação jurídica. Então, o fato de prever aqui não significa que vai resolver esse problema de decidibilidade, que é um problema de razão prática, de aplicação do ordenamento jurídico, né? Até nos primeiros anos de faculdade, que talvez sejam os mais importantes, eu me recordo que a gente começou a faculdade, já tinha a introdução, né, IED, e aí tinha até um colega meu que veio, na época, eu me lembro, isso faz muito tempo, ele veio da área da matemática, tinha feito colégio técnico, né? E aí ele começou a cursar direito no primeiro ano, e ele falou assim, puxa, vou comprar 2 livros básicos aqui que vão me dar os alicerces, depois eu saio navegando de braçada na área jurídica. Aí ele comprou Teoria Pura do Direito, do Kelsen, Introdução ao Estudo de Direito do Tércio. Aí ele falou, ótimo, agora eu vou ver só os alicerces aqui. Aí ele começava a ler o Tércio. Aí ele pulava o Kelsen, a norma fundamental. O que é esse pressuposto hipotético transcendental? Aí ele voltava e falou, nossa, eu vou desistir da área jurídica. Se a parte introdutória já está nesse grau, nesse nível, imagina quando começar direito civil mesmo, direito penal. Mas aí ele se tranquilizou, que talvez foi uma navegação mais tranquila. Mas o Tércio aprofunda mesmo a questão da decidibilidade, e a controlabilidade da decidibilidade é algo que não é possível de ser feito numa alteração de texto normativo, tá? Então, esse remédio apresentado para esse contexto de insegurança é um remédio insuficiente, pois ele vai depender do bom senso do intérprete. Bom senso esse que não é senso comum. Então, a gente tem que fazer essa diferença, né? Às vezes as pessoas confundem senso comum com
senso. Tá? Então, senso comum. Senso comum, geralmente, a gente contrapõe senso comum a conhecimento científico. E, às vezes, o senso comum não tem fundamento científico na sua conclusão. É algo que vem até da crendice do povo. Vou dar um exemplo aqui de senso comum equivocado. Achar que comer manga e leite vai causar uma explosão no teu estômago, né? Até hoje a gente tem esse senso comum que é transmitido de geração em geração. E alguns nutrólogos, né? Vocês percebem que hoje em dia está muito na moda a coisa nutrólogo, né? Qualquer pessoa vai fazer um personal, já vem com o combo nutrólogo. E aí eles começam cada semana uma invencionice nova. Mas, de qualquer forma, os nutrólogos hoje em dia, eles já estão com pesquisas dizendo que não tem fundamento nenhum achar que misturar manga com leite, isso vai gerar uma explosão no seu intestino, né? E alguns historiadores, né, inclusive o professor Silvio gosta de estudar muito filosofia, história, já trazem uma versão mais crítica em relação a essa crendice, a esse boato, ou como a gente diria hoje em dia, esse fake news, né, da época. Que fake news é aquela notícia que é falsa e que é divulgada tendo em vista obter um resultado. Então, era um fake news da época da escravidão, em que os escravos ordenhavam e o leite era um recurso muito valorizado, caro, e aí eles viam que os escravos às vezes ficavam ali nas mangueiras, comendo a manga. Então, os senhores de escravos soltaram esse fake news ali para evitar com que eles ordenhassem e tomassem o leite ali e prejudicasse. Então, tendo em vista o interesse deles em relação a essa questão. Né? Mas até hoje também, se a gente for num local e falar, quer um leite com manga, a gente está tão sugestionado em relação a algo que foi transmitido, sem conhecimento científico próprio, né, que seria o senso comum. Agora, o bom senso não é o senso comum. O bom senso é essa habilidade de bem julgar. Até o Gadamer fala. Bom senso é muito mais um gênio para a razão prática do que propriamente um dom. As pessoas não têm naturalmente bom senso. Claro que tem os extremados. Até Aristóteles falava isso, né? Quem está nos extremos não julga bem. Então ele falava assim, para bem julgar de forma equilibrada, geralmente você está no equilíbrio desse julgamento, né? Nem falta, nem que inunde em excesso. E aí o Aristóteles falava, vamos supor, uma pessoa que é mão de vaca, né? Na minha época falava assim, muquirana, não tira o escorpião do bolso, uma pessoa, né, que não abre a carteira para nada, né? Ela está no extremo. A pessoa que é pródiga, pessoa que gasta tudo, mal cai o salário, a remuneração, a pessoa já está no churrasco, a gente já está impensável dar churrasco, né? Vai vir pedaço de carne ali, então o negócio está caro. Então a pessoa dando churrasco, tal, não sobra nem para o final do mês. Esse é o pródigo. Agora, o liberal, que ele chama de liberal, seria alguém que estaria no intermediário disso, alguém que sabe gastar com parcimônia, mas também que não fica segurando todos os recursos a ponto de não aproveitar a vida. Só que quem é avaro, muquirana, mão de vaca, quando olha o liberal, acha que é um pródigo. Nossa, você está comprando isso aqui de Dia dos Namorados, está louco? Né? E quem está no outro extremo, que é o pródigo, olha uma pessoa equilibrada, liberal em relação aos seus recursos, e tem a tendência a achar que a pessoa não abre o bolso, não gasta com nada. Então a ideia é o equilíbrio, só que o equilíbrio não é um dom presente de bem julgar naquele que é o intérprete. A gente percebe isso quando a gente acompanha os julgamentos do STF. Todo mundo tem um ministro com o qual se identifica mais ou menos. Hoje em dia tem até aplicativo, né? Você é mais Barroso, você é mais Carmen Lúcia, você é mais Celso de Mello, né? Eu sugiro não fazer esses aplicativos, tá? Hoje o povo ama aquele lá, amanhã vem uma decisão que desagrada ao povo, o povo já está xingando, que você até assusta, né, das pessoas, dessa hiperexposição. Hoje a gente está às vésperas da Copa, o povo sabe muito mais do que pensa cada ministro do Supremo, do que quem foi a seleção escalada, né, de tanto que as pessoas acompanham e às vezes acompanham com uma intensidade de ódio muito grande em relação àquilo que acontece. Mas as pessoas fazem esse aplicativo. Mas o fato, vamos supor, de eu gostar mais, vou dar um exemplo, Celso de Mello. Um exemplo menos polêmico aqui. O fato puxa, que decisão bacana que ele deu aqui. Nossa, essa decisão achei super ponderada. Não significa que todas as decisões dele, que ele tem o dom da razoabilidade, todas as decisões serão ponderadas. Isso não só com o Celso de Mello, isso também com todos nós e com todos os intérpretes.
Até, por exemplo, quem educa, eu, no caso, não tenho filhos, né? Eu tenho, na verdade, o meu cachorro, que é o Milo, que é o meu filho. Nessas classificações de direito de família, né? Eu e o Rafa, nós somos uma família afetiva. E a gente educa também o cachorro. A gente tenta educar o cachorro. Já no cachorro você já vê que é complexo, né? Esse negócio de colocar freios, limites, educar, decidir. Você começa, não, só na caminha, não vai no sofá. Daqui a pouco ele já domina a cama, você está dormindo no cantinho, assim, que ele já dominou. E os filhos, eu imagino que deva ser mais complexo ainda, né? De questão de bem decidir. Quem tem mais de um filho, então... Eu tinha um professor de alemão, à época, não vou falar o nome aqui, mas ele falava, gente, eu vou viajar, toda vez entre os 3 filhos ali no carro, começa uma briga sem fim, que todo mundo começa a se bater, a gritar, quase que eu bato o carro, aí começa a perguntar se vai chegar, tudo. Aí de repente começa, você não sabe quem começou. Então, sabe o que eu estou fazendo? Ele falou, acho que brincando, vamos falar que é brincando. Ele falou assim, vai entrar no carro, já os 3 estão uma bofetada, assim eu já garanti ali que eles já resolviam a parada, porque eu sei que vai acontecer, eu não vou conseguir decidir quem foi, não vou conseguir auditar e descobrir, né? Na verdade, ele falou isso em brincadeira, em teor de brincadeira, mas realmente, né, essa questão difícil de decisão. Às vezes você está com um dia em que você tem uma permanente tarefa de ser justo e equilibrado, mas num determinado dia você vai lá e já se excede. Isso pode acontecer com cada ser humano. Então isso não é um dom, o Gadamer falava, isso é uma permanente tarefa de tentar ser sempre justo, ser sempre equilibrado, sempre considerar e ponderar quais são os fatores, quais são as consequências. É uma tarefa difícil, uma tarefa complexa em relação àquilo que deve ser feito no ponto de vista da ponderação jurídica. Então, isso não resolve simplesmente trazer a questão da ponderação da consequencialidade, mas talvez na motivação isso auxilie o intérprete. E isso vai provocar, evidentemente, uma série de questionamentos. Simplesmente se o intérprete colocar que existiam meios alternativos para chegar àquele resultado, se ele não optou por aqueles meios alternativos, certamente os advogados vão já cair, né, matando naquele questionamento. Isso é fato. Tanto que a lei de introdução às normas, ou o projeto, né, que era o 349 do Senado, é um projeto que agradou muito a quem? Aos advogados. Acho que não tive praticamente nenhum, ou pouquíssimos advogados que fizeram críticas em relação a esses mecanismos. Mas desagradou a quem? Aos órgãos de controle, em relação a uma série de flexibilidades que a gente não sabe mensurar mesmo qual vai ser o fator de impacto. Porque pode ser um fator de impacto bom, se for aplicado com bom senso, mas pode ser também um fator de impacto negativo, flexibilizante, irrazoável, desproporcional, injusto, se o intérprete, ao aplicar, exagerar, fazer uma interpretação equivocada dessas questões que são provenientes do afastamento de aplicação de juízo de valor genérico, o que não acontece, porque você aplica o juízo de valor de forma específica e concreta para buscar o interesse coletivo. Então, a Cristiane Stoppa já me passou aqui que faltam 5 minutos para a gente ter esse debate maior em relação a essa temática, mas eu gostaria de finalizar essa parte da minha exposição, até falando que eu sou uma pessoa que acredita no interesse geral, tá? Então, existem alguns novos intérpretes do direito administrativo que querem rechaçar a noção de bem geral, bem comum. Eu entendo esse tipo de reflexão. Até a reflexão de substrato mais econômico fala, na realidade, existem seres humanos que são particulares, com seus interesses, então existem inúmeros interesses públicos. Mas, em determinados contextos, há sim o interesse geral. Por exemplo, vai se discutir a questão da pessoa poder fumar ou não em um espaço fechado. Ora, qual que é o interesse geral? Saúde pública. Você não quer ser um fumante passivo, se você não fez essa opção, alguém está te matando ali do lado. Isso vai ter impacto coletivo na saúde pública. Se as pessoas puderem ficar fumando como fumavam antigamente em ambientes fechados e muitas pessoas contraírem câncer em virtude de pulmão, em virtude desse tipo de atitude, o sistema único, a sociedade vai sofrer os reflexos dessa situação. Então, a gente não tem um interesse público primário
único, né? A gente tem numa sociedade plural inúmeros interesses públicos que entram em conflito, que têm que ser ponderados em cada caso concreto, né? Quando o poder público determina um fomento para a instalação de uma indústria, isso vai gerar uma série de repercussões, atingir interesse coletivo, vai gerar emprego, vai gerar maior arrecadação, interesse público secundário, mas se poluir, essa atividade econômica poluir, tem um interesse ao meio ambiente ecologicamente sustentável, e aí a necessidade de estabelecer parâmetros e limites para a atividade econômica, que são filtros que têm que ser estabelecidos com base nesses valores tutelados, não obstante as consequências econômicas e jurídicas, porque isso pode prejudicar a saudável vida no nosso planeta, né? Então, são inúmeros fatores complexos que entram em jogo, mas que ainda assim, isso não nos deslegitima de pleitear que, em alguns casos, há realmente o interesse geral em jogo também, que é a questão voltada para o bem comum. Em cada caso concreto, você vai verificar qual é aquele bem comum que será fulminado, a saúde pública, a questão do meio ambiente, né? Tem gente que já quer dizer que só existem interesses individuais em jogo. E a gente está vivendo um momento de crise, né? Recentemente houve toda a questão dos protestos dos caminhoneiros, a gente percebeu o quanto uma catástrofe é iminente no nosso país, por uma série de falhas, inclusive em gestões anteriores, de dar vazão só ao mudar o rodoviário, de não construir ferrovia, de não aproveitar o potencial aquaviário, dutoviário, né? Teve ainda nos aeroportos de São Paulo dutoviário para beneficiar. Mas isso tudo interessa a nós discutir, porque nós vamos sofrer esse reflexo. A gente não pode ser pós-moderno individualista, no sentido de desagregar e falar o que me interessa agora é só o meu interesse. Por quê? Porque nós estamos em convívio na sociedade. Nós sofremos o reflexo das questões coletivas. O Ortega y Gasset falava isso. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não me preocupar com as minhas circunstâncias, se eu não refletir essas questões, se eu não contribuir para esse debate, pode ser que daqui a pouco a gente esteja vivendo o quê? Um Mad Max. Era o que a gente via, então, policial chegando, querendo ter prioridade, e aí a dona de casa, a madame, brigando, os caras quase se pegando, gente, cena de filme. Um absurdo isso. Quando em outras nações, você vê, o Japão teve um tsunami ali, as pessoas usavam só um pouco de água para pensar no próximo, porque tiveram um pouquinho de educação em relação a aspectos coletivos da nossa vida. Algo que está acabando hoje em dia, que no Brasil é fundamental resgatar. Até o Bauman fala isso. Ele fala, a nossa tarefa diante da modernidade líquida, é justamente reconstruir o espaço público evanescente, cooptado pelos interesses particulares. Então a gente tem que ter essa reflexão, senão a gente vai viver no Mad Max. A gente percebeu o quanto o Estado é importante nesse contexto, que é ele que vai se preocupar em planejar esse desenvolvimento para que todas as atividades econômicas elas sejam desdobradas com equilíbrio. Então, o Estado ele tem que ser forte na medida das possibilidades. Claro, não estou falando de ser forte no sentido totalitário, mas ele tem que ter força no sentido da organização das atividades, senão vai gerar uma desagregação muito grande. Esse sucateamento que está acontecendo no Estado é muito problemático para a nossa vida em conjunto, né? Então, eu gostaria de terminar até trazendo essas indagações, até porque meu tema foi bastante genérico, e compartilhando de todas essas preocupações, que são preocupações comuns a todos nós em relação à aplicação que será dada doravante da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro. Muito obrigada. Bom, agradeço mais uma vez a brilhante exposição, acho que foi muito clara, e principalmente em contraposição à exposição anterior. Quer dizer, duas grandes juristas, não digo que com uma visão oposta, mas eu acho que é uma visão complementar, né? São pessoas que estão em posições diferentes com relação a essa norma, mas eu acho que isso é bom, para que nós consigamos pensar. Antes que vocês possam formular as suas questões, eu gostaria de primeiro fazer uma provocação e depois uma questão que eu acabei fazendo ontem, mas eu gostaria de escutar a professora. Levando em consideração até a ideia de um panprincipialismo, né, que o Lênin Streck também fala, e em consideração o que você bem colocou no seu livro de gestão, eu acho que uma coisa boa que talvez nós possamos extrair dessa norma é que ela só vai ser efetiva se realmente se entender o que é profissionalismo. Se o servidor não for capacitado, ele não vai conseguir motivar. Que inicialmente entendo eu que quem tem que fazer essa ponderação é ele.
Os órgãos de controle, eu não tenho dúvida da capacitação dos órgãos de controle, mas existe um descompasso entre a capacitação do órgão de controle e a capacitação do gestor, aquele que está na ponta. Então, se ele não conseguir motivar, e às vezes ele não motiva adequadamente, porque ele também não tem o conhecimento necessário para tanto. Então, penso eu que isso pode implicar numa melhoria da motivação. Então, eu queria lhe escutar com relação sobre isso. E a outra coisa que aí, para mim, é preocupante, muito embora essa noção de valor abstrato, quero acabar com isso, evitar que eu indique por simplesmente princípio, porque hoje realmente existe princípio para tudo, né? Há até quem fala em princípio da opacidade em alguns casos. Mas eu acho que, em face do caso concreto, se eu não conseguir identificar todas as consequências possíveis, é claro que eu estou pensando numa situação muito extrema, eu não consigo verbalizar um caso real. Aí não existiria o risco do controlador se transformar em administrador. Esse, para mim, é um problema muito sério. E eu não acho que isso seja bom. Mesmo trabalhando atualmente no órgão de controle, eu não acho que isso é bom. Acho que é um limite muito tênue entre você controlar e você administrar. Então, gostaria de lhe escutar sobre isso. Bom, indagações maravilhosas da Cristiane Stroppa, né, que eu tenho a oportunidade de encontrar nos congressos da área do direito administrativo, e esse tema é dos mais relevantes, é a questão dos limites dos órgãos de controle, até foi do diagnóstico daqueles que criaram a lei, trazer essa necessidade de consequencialismo, e no Brasil, atualmente, a gente tem sobreposição de órgãos de controle que podem ter interpretações distintas. Eu acho que uma faceta importante para evitar essa sobreposição não seria simplesmente a alteração da lei, mas da cultura organizacional e da interlocução dos órgãos de controle para não provocar externalidades e impactos mais negativos do que a própria atividade de controle em si, né? Às vezes até o próprio Ministério Público não entra num em relação à sua atuação, tendo em vista a independência funcional, né, de cada promotor, e aí isso gera uma situação para o gestor kafkiana, né, aquela questão do Kafka, né, os mandos e desmandos, as situações que são surreais, mas que são muito concretas e que têm uma potencialidade grande de acontecer. Então, esse debate sobre a questão da gestão, eu acho que, em primeiro lugar, os órgãos de controle, aí, o judiciário muito mais do que os tribunais de contas, porque o Tribunal de Contas tem outras facetas que permitem adentrar a economicidade, uma série de... a sua atividade acaba restringindo mais a discricionariedade administrativa. Mas o judiciário tem que respeitar e ter o self-restraint em relação a uma série de decisões de controle em que, por vezes, o juiz acaba se transformando em gestor. Só que isso não é tão simples, à medida em que a nova hermenêutica, a hermenêutica, ela restringiu, a hermenêutica jurídica, restringiu, limitou, à medida em que os princípios eles adquirem a dimensão normativa e... obedecer o princípio é estar dentro da legalidade no seu sentido mais abrangente, então você tem o princípio da eficiência. E aí, o que seria uma atuação ineficiente ou eficiente? Vai ter que ter uma interlocução com quem? Com a gestão pública. Na gestão pública você vai estudar o que seria uma atuação eficiente e ineficiente. Só que a partir do momento que se positiva esse princípio com carga normativa, ele passa a ser também jurídico. E como que o juiz vai atuar? É muito problemático, né? Eu trago aqui até um caso que eu não vou responder aqui, mas é muito difícil, no momento que você está na pele do juiz, você decidir, né? Que foi o caso, por exemplo, do aumento da velocidade na marginal. Houve uma associação de ciclistas que entrou questionando esse aumento, que era uma plataforma política, né, do prefeito. E só que tinham estudos que comprovavam que isso aumentava as mortes, de um lado. De outro lado, toda a desconfiança em relação à indústria de multas, o fato de São Paulo ser uma cidade acelerada, demoram 1 hora, 2 horas, porque quem mora, né, mais distante dos centros, é uma grande parcela da população para chegar em casa, ninguém aguenta desacelerar na marginal e ficar pegando um monte de multas, né? Então tinha essa legitimidade em relação a essa pauta, mas tinham estudos também que amparavam que isso aumentava as mortes, e as mortes devem ser tuteladas pelo ordenamento, e aí consegue eliminar ou não?
desgraçada. Mas aí o que acontece? O judiciário é acusado de não só judicialização e ativismo, mas aí o judiciário é acusado até de politização da justiça, que é algo mais grave. Então isso é um problema difícil de ser equacionado diante dessas questões, porque o pós-positivismo, a hermenêutica veio com muitas potencialidades de aplicação. Isso gera uma insegurança. O que o intérprete não pode, na minha opinião, desconsiderar o texto normativo, as leis e os decretos. Porque aí tem gente que acha que a hermenêutica constitucional significa que a Constituição já traz todos os princípios, e esses são até mais fortes do que as regras, e eu desconsidero que o legislador trabalhou no sentido de criar uma lei para determinar parâmetros concretos de atuação que não podem ser considerados. Então, o intérprete, os órgãos de controle, têm que considerar os princípios, têm que considerar a ponderação, têm que considerar as regras, e tem que considerar os decretos, tem que considerar o ordenamento como um todo na hora de fazer a sua opção, e não simplesmente desconsiderar porque eu entendo que a isonomia, eu entendo que a dignidade humana, não. Tem que ser, ainda que eu preze pela aplicação da dignidade, em cada caso concreto eu tenho que justificar com o embasamento aquilo que eu estou aplicando. Mas não é uma questão fácil. Inclusive, houve um momento em que todo mundo estava muito entusiasmado com essa possibilidade do judiciário transformar a realidade e exigir aquilo que o legislador não exigia para que fosse cumprido. E, de repente, o judiciário começou a exagerar e determinar no medicamento, tratamento que é experimentais caríssimos, prejudicando pouco o recurso que tinha por parte da gestão, né, o que até se chama de Robin Hood às avessas, né? Quem tem dinheiro entra no judiciário, convence e obtém o tratamento caríssimo. E quem não tem é tratado dessa forma e até retira o recurso, que seria o recurso que foi planejado dentro da reserva do possível para atender a coletividade, né? A gente tem que tomar cuidado que o judiciário, que foi no momento inicial do Estado Democrático de Direito visto como um grande bastião de realização daquilo que os outros poderes não realizaram, hoje em dia já é visto com mais ressalva em relação aos impactos da sua decisão. E o órgão de controle aí vem com essa questão, porque o ordenamento jurídico dá também maior liberdade e ele avança, mas ele tem que estabelecer um diálogo. O órgão de controle, ele tem que determinar as condutas de forma a orientar muito mais do que ter um aspecto meramente punitivista em relação à sua atuação. E isso os tribunais de contas estão fazendo, né? Estão fazendo uma orientação, um diálogo maior. Isso é muito bom para a gestão. E a gestão, aqui nessa questão dos estimulados, ela demanda investimentos, né? Essa é uma crítica que eu tenho em relação ao plano diretor, e o próprio Bresser tem essa crítica, né? Que no momento inicial em que havia um gerencialismo puro no sentido dos cortes, houve um apoio muito grande ao MARE. Mas no segundo mandato do Fernando Henrique cortaram o MARE, jogaram a pauta do Ministério do Planejamento. Então você não melhora a gestão só com corte. Você melhora a gestão com capacitação, com investimento, com estímulo equilibrado. Então, os servidores eles estão sedentos por cursos de capacitação. Só que a gente está vivendo um momento de crise. Um momento de crise, com poucos recursos. Então, fica difícil, problemático. Às vezes, é necessário. Você tem alteração legislativa, todo mundo tem que saber se capacitar na nova lei de licitações que vai surgir, na lei de introdução às normas, para não gerar mais problema do que solução. Só que aí, e os órgãos de controle com menos recursos? A gente teve uma crise muito grande, a gente sofreu os impactos da crise mundial em 2008. Isso gerou toda a necessidade de retração, o preço da commodity caiu. A gente teve até eu entendo que todos esses problemas jurídicos que ocorreram foram decorrência, sim, do problema econômico. E esse problema econômico tem a tendência a se intensificar. Então, a gente vai ter que saber equacionar, dentro dos valores presentes, qual que será a melhor solução. Agora, o que a área jurídica não estudou, que a área de gestão tem? A questão da liderança, que é presente também no decreto de governança pública. Vem falar que a governança também é liderança. E liderança é algo muito interessante, porque a liderança ela vem pelo exemplo. Não adianta nada a chefia chegar para os subordinados e falar, vai fazer curso de capacitação, todo mundo aí. Aí vai, os subordinados fazem o curso, chega cheio de ideias ecológicas. Não, isso não funciona. Aqui a gente nunca fez CIG, pelo amor de Deus, gente, para de inflacionar. Aí não adiantou nada ter gastado investimento em capacitação se você não vai introjetar esses novos conhecimentos, se você não vai ter essa vontade de dar o exemplo, de ter a liderança, de fazer o curso junto, de discutir as soluções para a melhoria. Então a liderança envolve muito mais do que simplesmente uma postura passiva e preocupada com o mínimo.
mínimo, significa você atingir o máximo, uma melhor gestão, você motivar, você dar exemplo, você discutir, você abrir para a interlocução, coisa que, às vezes, não era tão corrente entre os servidores, que ficavam com medo, às vezes, de perguntar, porque já fez algo de errado e tal, e tem medo de perguntar, todo mundo fica no silêncio, na opacidade ali, e isso não melhora a gestão. Então, a gente vai ter mais transparência, mas isso depende também de uma proatividade, de uma liderança, de uma postura mais equilibrada em relação às pessoas no geral, né? A boa vontade das pessoas, o quanto elas podem transformar. Né? Sem puxar a sardinha aqui para o meu amigo Silvio, que está ali sentado, eu estou impressionado com o curso que ele está estudando. Que isso, você está... Mas é maravilhoso, eu já estou pensando no curso de homenagem à Lúcia Vale, já estou não sei o quê, já convidei a professora Maria Silva, já isso, já aquilo, a gente está pensando no outro, e a gente está... Falei, nossa, sensacional. E, de repente, você está vendo o panorama de cursos que a escola está fazendo, é impressionante, o nível de debate profundo. Né? Então, isso depende muito das pessoas mesmo, da vontade que elas têm de desempenhar a atribuição delas, né? Então precisa ter esse estímulo. Como que vem esse estímulo? Pelo exemplo, pelo espaço também. Às vezes tem instituições que a pessoa não tem espaço. A pessoa vem cheia de ideias, e aí está inflacionando o trabalho aqui. As coisas não são assim. Já tá me... Então, às vezes, na gestão a gente aprende isso. Às vezes, você tem o superior hierárquico, tem o intermediário e o subordinado. Tudo que o intermediário não deseja é o brilho do subordinado. Porque, às vezes, o brilho dele pode ser ofuscar a ausência de trabalho do intermediário. Então, o intermediário que não está envolvido, ele quer, às vezes, apagar, jogar um cobertor ali, apagar o talento do pessoal da sua equipe. Extremamente desestimulante quando você está cheio de ideias, você está cheio de vontade de transformar, e, de repente, você sente que tem alguém que está incomodado, está preocupado mais em relação às suas relações particulares, à sua imagem, do que efetivamente aquilo que poderia agregar de bom em termos coletivos para fazer uma diferença no mundo, né? Que é isso que, no fundo, todo mundo quer fazer, né? A sua proposta de transformação e ser ouvido, né? Então, tem que mudar mesmo, não a lei, ou não só a lei, porque o que ficou até aqui tem boas coisas, né? Mas mudar a cultura organizacional para ser menos punitivista, mais dialógica e mais estimulante à liderança. E sim, a gente vai ter uma gestão muito melhor, que vai produzir maiores resultados. Veio uma pergunta aqui da doutora Maria Fernanda. A LINDB também é chamada de Lei de Segurança para a Inovação Pública. Haverá mesmo segurança para uma possível inovação? A abstração principiológica não daria margem para o Ministério Público questionar as negociações entre a administração e o controle externo em eventual ação de improbidade? É, ótima pergunta, né? Já vem todas as problemáticas em relação... Cadê a Maria Fernanda, que fez a pergunta? Ótima pergunta, eu estou olhando ali. Excelente, realmente a gente tem que ver qual que é... E aí que vem, porque o direito administrativo está sofrendo uma transformação em relação a essa questão da lógica. Só que muitos levam a crer que o consenso que deve ser buscado em todo o direito público é o mesmo consenso dos negócios jurídicos da iniciativa privada. E aí o consenso tem uma faceta muito maior quando a gente fala em governança pública, em direito público, né? Então, uma coisa é o consenso da troca de interesses, daquilo que beneficia mais do partes. Outra coisa é o consenso em relação à saúde pública, em relação a uma série de problemáticas que subjazem. E, às vezes, essa indefinição beneficia certos grupos interessados numa flexibilização que vai ter impactos bons para esses grupos, mas que não necessariamente bons para o interesse coletivo. Então, o Ministério Público está sempre autorizado a agir, né, e está funcionais constitucionais, quando houver a questão de interesses coletivos, difusos, interesses públicos. E, hoje em dia, a gente está discutindo essa questão, Maria Fernanda, realmente. Por exemplo, quando se fala do acordo de leniência, que veio regulamentado, depois a própria medida provisória que regulamentou, de certa forma, rejeitou o acordo de leniência previsto na lei anticorrupção e aquela proibição da lei de improbidade, né, no sentido de negociar, sendo que existem interesses indisponíveis. O direito administrativo está sofrendo uma transformação grande em relação a essas questões para, de certa forma, trazer toda a pauta complexa de interesses existentes. Não é que há interesse lucrativo empresarial que também não tenha impactos positivos, também ninguém está demonizando o
mercado, mas a gente tem que trazer às claras quais são esses interesses que estão em jogo e o que pode ou o que não pode ser discutido, submetido a uma interlocução e negociado. Porque o perigo dessas flexibilizações é isso mesmo, a flexibilização do próprio interesse público, e aí depender muito da força argumentativa de um outro grupo, no sentido de conseguir um regime de transformação, outro que não tem uma capacidade de argumentação, de relacionamento tão bom, não conseguir esse resultado. Aí a gente não vai ter uma aplicação igualitária das sanções presentes na lei, nas atividades de controle. Então, esse é um debate que se iniciou no âmbito do direito administrativo, mas que ainda não acabou. A gente está em elaboração e formulação diante dessas complexidades da sociedade atual, de qual seria o limite em relação à possibilidade ou não de controle em virtude desse diálogo existente. Porque a gente pode resgatar um patrimonialismo. Aí, esse que é o perigo. O pessoal fala tão mal da burocracia, mas o Weber, ele trouxe a burocracia como profissionalismo e especialização, como tratamento igualitário. Então, se a gente acabar com isso, é também perigoso. Então, a gente tem que problematizar essa questão sem deixar de discutir as complexidades atuais. Então, é um tema bem importante. Daria um seminário inteiro sobre essa temática, passando por arbitragem, que tem a questão do que pode ser submetido à arbitragem. E hoje em dia a gente vê que, apesar de a possibilidade de arbitragem disponíveis, ainda não há uma clareza no que seria disponível ou não, apesar da arbitragem correr solta, para até mudar a cláusula regulamentar e tudo. O debate acadêmico é muito divorciado da prática, infelizmente, mas ele tem que acontecer para a gente estabelecer esses limites jurídicos a toda essa interlocução, todo esse diálogo e consenso que vai surgir desses novos mecanismos, vão surgir dos novos mecanismos. Bom, agradeço mais uma vez a bela exposição, encerrando os trabalhos amanhã, e aproveito para passar às mãos da professora o certificado pela participação. Obrigada.